Olá, acadêmicos, tudo bem? Neste encontro, trataremos de um assunto muito importante no que diz respeito ao ensino da língua portuguesa. Vamos falar sobre variedade linguística e preconceito. E você, sabe o que é a variação linguística? Variação linguística é o movimento comum e natural de uma língua, que varia principalmente por fatores históricos e culturais, modo pelo qual ela se usa sistemática e coerentemente de acordo com o contexto histórico, geográfico e sociocultural no qual os falantes dessa língua se manifestam verbalmente. A variação e a mudança podem ocorrer em algum ou em vários dos subsistemas constitutivos de uma língua: fonético, morfológico, fonológico, sintático, léxico e semântico. O conjunto dessas mudanças constitui a evolução dessa língua. As variações acontecem porque o princípio fundamental da língua é a comunicação. Então, é compreensível que seus falantes façam adaptações de acordo com o contexto e com suas necessidades comunicativas. Mas é muito importante salientar que os diferentes falares devem ser considerados como variações e não como erros. Quando tratamos as variações como erro, estamos sendo preconceituosos e estamos associando, erroneamente, a língua ao status. A variação linguística se refere aos diversos usos de uma língua. Concordam comigo? As variedades linguísticas são determinadas por vários fatores, entre os quais se destacam os geográficos, históricos, sociais e estilísticos. Vamos conhecê-los? Variação geográfica está relacionada com as diferenças de pronúncia, de vocabulário e de sintaxe, que ocorrem de região para região do Brasil. Variação histórica ocorre pelo processo de evolução do homem que, com suas novas invenções ou com o abandono de objetos, hábitos e costumes, acaba interferindo na língua, que também é viva. Variação social. Como afirma Matoso Câmara, decorre não somente do poder aquisitivo, mas também do grau de educação, da idade e do sexo dos usuários da língua. Variação estilística é provocada pelo ato da fala e pela escrita, dependendo da situação comunicativa. A pessoa pode usar uma modalidade ou outra, de acordo com os ouvintes. O falante definirá qual o vocabulário a ser utilizado. O grau de formalidade ou informalidade na escrita, o usuário poderá, pelo seu estilo, tornar-se um modelo ou um padrão. A língua portuguesa ganhou novas palavras, perdeu outras por ocasião de desuso e recebe constantemente a influência dos empréstimos linguísticos de outras culturas. É bom lembrar que estamos num país imenso e com muita diversidade cultural. As diferenças são marcantes, vão desde as diferentes classes sociais até aquelas ligadas às relações étnico-raciais. Por isso, é fácil de imaginar a quantidade de variedades linguísticas que encontramos nesse nosso Brasil. Querem mais um exemplo? Vocês conhecem a música Samba do Arnesto, de Adoniran Barbosa? Samba do Arnesto. O Arnesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos e não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma raiva, da outra vez nós não vai mais, nós não semos tatu. No outro dia, encontremos com o Ernesto, que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa, mas você devia ter ponhado um recado na porta. Um recado assim, ó. Oi, turma, não deu para esperar. A duvido que isso não faz mar, não tem importância. Assinado em cruz porque não sei escrever. Imaginem se cada um de nós resolvesse escrever como falamos. Com certeza, outra língua seria criada. Não existiria gramática e todo o sistema linguístico determinado pelas regras cairia por terra. Porém, no caso da música do Adoniran, ele utilizou a chamada licença poética, ou seja, ele transportou para a modalidade escrita a variação linguística presente na modalidade oral. Quando falei em preservar a língua e sua escrita, entendam que estou falando do ensino da língua portuguesa sem preconceitos. E por falar em preconceitos, vamos ver como ele acontece? A discriminação com base no modo de falar dos indivíduos é encarada com muita naturalidade na sociedade brasileira. Os erros de português cometidos por analfabetos, semi-analfabetos, pobres e excluídos são criticados pela elite, que disputa quem sabe mais a nossa língua. Marcos Banho.
Marcos Banho é linguista e professor do Instituto de Letras IL da Universidade de Brasília, UNB. Segundo o pesquisador, o conhecimento da gramática normativa tem sido usado como um instrumento de distinção e de dominação pela população culta. Para Banho, saber a regência correta do verbo não é a vantagem de superioridade ou algum tipo de senha secreta para ingressar no mundo dos privilegiados. Ele afirma que os erros que tanto aterrorizam na realidade não existem. Na sua opinião, o que há são variedades do português, como aquele falado no interior pelo caipira ou aquele falado por alguém que estudou e mora na capital. Antes de finalizar, deixo 2 dicas para vocês. A primeira, leiam as 10 decisões para o ensino de língua não ou menos preconceituoso, de autoria de Marcos Banho, em seu livro Preconceito Linguístico, O que é, como se faz. A segunda é, assistam ao documentário de Vitor Lopes. Ele apresenta uma viagem pelo mundo com entradas em todos os países em que há falantes de língua portuguesa. Sua estrutura narrativa circular prende o interlocutor. São histórias de vidas de pessoas com suas diferenças culturais, mas que têm em comum serem usuárias da língua portuguesa. Então, até a próxima e bons estudos!